Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, esse aqui é o canal Comunidade FEUF. Hoje à tarde nós gravamos uma conversa, nossa terceira conversa ao vivo com o professor Luiz Dourado, a professora Valceia, os colegas do Sensibiliza, que fizeram a interpretação de Libras, mas ao longo da transmissão teve uma flutuação aí de rede e nem todo mundo conseguiu acompanhar ao vivo. Então nós fizemos uma gravação e essa gravação que eu vou divulgar para vocês. Só para dizer que a gente está pensando em alternativas, né, já que a rede no Brasil não é tão confiável assim, talvez a gente possa gravar os vídeos com antecedência, disponibilizar com uma estreia que possibilite um diálogo ao vivo pós a exibição da conversa inicial. Mas só para dizer que a gente está pensando em alternativas e a gente não vai desistir. Então fiquem aí com a conversa com o Dourado e até a próxima. Olá, boa tarde. Estamos aqui muito felizes por estar nesse momento com vocês aqui no canal da Comunidade FEUF, compartilhando desse momento de aproximação da comunidade acadêmica, mesmo nesse tempo de isolamento social. Essa foi uma das formas que nós encontramos de estarmos juntos, mesmo longe fisicamente. Que possamos aproveitar bastante esse debate de hoje, essa conversa, na verdade. Nós então recebemos hoje aqui para conversar conosco o professor Luiz Dourado, que é professor emérito da Universidade Federal de Goiás, na área de Políticas e Gestão em Educação. Esse professor, ele é um colega que tem somado muito a lutas e conquistas no nosso campo, defendendo uma educação de qualidade, de acesso democrático, igualitário e também de um processo formativo de qualidade, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Professor que tem participado de vários debates e várias construções aí na área das políticas educacionais, junto ao INEP, junto ao CNE, também junto a entidades educacionais que têm discutido de forma crítica todas as questões que envolvem o processo do sistema educacional no nosso país. Muito obrigada, professor, pela sua presença, pelo aceite desse convite. Estamos muito honrados. Estamos honrados também com a presença dos nossos queridos intérpretes de Libras, da UF, a Josiene dos Anjos e o Mauro de Oliveira. Muito obrigada também por vocês estarem aqui conosco, tornando essa transmissão mais acessível. Agradecemos também ao Sensibiliza, que atendeu prontamente ao nosso contato e está nos possibilitando essa facilitação aqui, né, do diálogo. Muito obrigada. Agradecemos também a Jaqueline Sacramento, que está aí no backup aí, dos intérpretes de Libras para qualquer eventualidade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de hoje para conversar um pouco com o professor Luiz Dourado, também com o professor Fernando Pena, sobre as questões que estão envolvendo o contexto do nosso país e também o contexto educacional nesse período aí de pandemia, né, provocado pelo Covid-19, em que nós estamos aí no processo de quarentena, de necessidade de isolamento social para preservação da vida, da saúde, e por conta disso também estamos afastados fisicamente para a realização de nossas atividades presenciais nas universidades e também nas escolas de educação básica. E o nosso encontro de hoje é para discutirmos sobre o parecer emitido pelo CNE e aprovado pelo CNE no último dia 28 de abril, que fala sobre orientações quanto à reorganização dos calendários escolares e a dinamização de atividades não presenciais e educação remota nesse período aí de pandemia. E essa conversa, para começar essa conversa, hoje saiu uma reportagem pelo G1 dizendo aí que das 69 universidades federais, somente 6 adotaram o ensino à distância após a paralisação por conta do Covid-19, declarando que mesmo após a liberação do MEC há 2 meses para o ensino à distância nas unidades,
960 mil estudantes estão parados. E aí eu coloco parados entre aspas, perguntando, já para provocar o nosso debate. O que significa estar parados? Em que sentido nós podemos pensar que as universidades, os estudantes das universidades estão parados? Parados em relação a quê? Esse debate, então, vem nos trazer, essa conversa vem nos trazer essas questões de pensarmos criticamente e dialogicamente sobre caminhos possíveis, sobre os desafios que nós temos enfrentado nesses tempos, desafios que já enfrentados há um tempo atrás, mas que agora, nesse momento, se tornam ainda maiores e ainda mais visíveis, para que nós possamos realmente pensar juntos processos de construção coletiva e dialógica. Muito obrigada. Passo agora então aí a palavra ao professor Luiz Dourado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Eu inicialmente quero agradecer o convite para participar desta live, que eu acho que nos apresenta uma temática extremamente importante, né? Quer dizer, educação em tempos de pandemia, pensando no horizonte do direito, da qualidade e seus desafios. Então, quero agradecer ao professor Fernando Pena, diretor da FEUF, né? Também a professora Valcé, coordenadora do curso de Pedagogia, né? Bem como o grupo do Sensibiliza UF, né? Josiane e Mauro, né? Por essa iniciativa também de tornar mais inclusiva essa live, né? Então, acho que são esforços, né? Quer dizer, são esforços no sentido de pensar pedagogicamente quais são os desafios colocados para nós num momento como esse, quer dizer, num momento de pandemia. Então, eu quero dizer que nós já vimos no campo das políticas educacionais, passando por alguns retrocessos, né? Sobretudo intensificados no pós-golpe de 2016, né? E para a gente compreender essa temática, nós temos que começar discutindo, a meu ver, a concepção de educação. Quer dizer, qual é a concepção de educação que nos norteia, né? Eu gosto muito de um texto do Frigoto, né, que foi professor daí da Universidade Federal Fluminense, né, e que Frigoto diz o seguinte: a educação é um campo de disputas, né? Aliás, ele disse a educação, aliás, eu digo, a educação é um campo de disputas, eu me baseei no Frigoto para dizer o quê? Que ela é constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas. Ora, quando eu vejo isso, né, quer dizer, eu começo a vislumbrar a educação numa perspectiva mais abrangente, inclusive do que está posto na Constituição Federal, né, de que ela deve se voltar à formação cidadã. Então, quer dizer, a primeira chave seria um pouco pensarmos isso. Se ela é um campo de disputa, essa disputa tem a ver com concepções, né, concepções em termos da compreensão de sociedade, de homem, de formação, né, de dinâmicas formativas. E certamente que tem a ver com a forma como o Estado se relaciona, né, com o Estado no seu sentido mais abrangente, no conceito gramsciano de sociedade civil e sociedade política, com as questões educacionais. Né? Então, eu gostaria de começar situando, né, que a questão do direito, da qualidade, já se colocavam como desafios para nós antes da pandemia. Né? E eles passam a ser o quê? Intensificados. Intensificados a partir de que forma? De cortes que nós já vimos vivenciando. Então, eu quero dizer que essa temática, além de ser oportuna para nós pensarmos a educação em termos de pandemia, é para nós pensarmos a educação como um todo, né? E chamando a atenção de que nós já vimos um processo de retrocesso no campo das políticas. E eu chamaria a atenção, por exemplo, para as políticas fiscais, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e muitos poderiam indagar, mas qual a relação disso com a educação? Claro que tem aí uma lógica, né, que está em curso, que é o entendimento que defende uma redução do papel do Estado nas políticas sociais. Isso afeta o conjunto das políticas sociais, inclusive a educação. Por exemplo, nós do Sistema Federal estamos vivenciando aí cortes nos orçamentos, né, maior dificuldade na condição objetiva das nossas instituições. Né? Além disso, nós tivemos um conjunto de mudanças também nos aspectos normativos e legais que tem implicações nessa discussão. Eu chamaria atenção, por exemplo, para a reforma do ensino médio, né, e por todos os elementos que essa reforma enseja, né, ela, na verdade, rompe com
com a perspectiva da articulação, da perspectiva da relação integral, ensino propedêutico e profissional, quer dizer, então isso já significa um limite muito grande. Gostaria de destacar também que nós discutimos muito, a comunidade acadêmica, as universidades, as entidades, a questão da Base Nacional Comum Curricular e as implicações da Base Nacional Comum Curricular e até da segmentação que ela gerou na educação básica, uma vez que nós temos uma base para a educação infantil, para o ensino fundamental, e uma outra para o ensino médio, né? E é importante dizer que essa discussão foi tensa também no Conselho Nacional de Educação, e aí nós tivemos 3 conselheiras que assumiram um protagonismo de definir muito claramente um voto contrário à Base Nacional Comum Curricular, que foram as conselheiras Malvina Tuttman, né, Márcia Ângela Aguiar e Aurina, né, que tiveram a posição de questionar, né, essas bases e o que elas têm de implicação em termos da discussão com conhecimento, aí por trazer, segundo um conjunto de análises do próprio campo, uma visão reducionista de formação, uma visão reducionista de currículo, né, e com impactos aí realmente muito efetivos. A esse respeito, nós organizamos, inclusive, um e-book, né, chamado A Base Nacional na Contramão do Plano Nacional de Educação. Quer dizer, qual era o entendimento? O entendimento de que a base que foi aprovada, ela está assentada na perspectiva da aprendizagem, né, mas perdendo todos os direitos e objetivos da aprendizagem, mas esquecendo toda uma dimensão mais ampla do desenvolvimento, naquela acepção mais ampla. Bom, qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? O que eu estou falando é que nós já tínhamos determinadas ações em curso e que essas ações elas vão se intensificar neste momento de pandemia. Acho que um outro exemplo que pode ser dado diz respeito à avaliação estandartizada. Né? Quer dizer, essa ênfase na avaliação de resultados, né, em detrimento de uma concepção de avaliação formativa. Né? Quer dizer, isso tem levado um ranqueamento entre as instituições, entre as redes. Não é? Quer dizer, essa era uma questão que estava lá e ela não está fora. Quando nós discutimos, por exemplo, as questões da pandemia, e aí é importante realçar, por exemplo, o grande movimento que está sendo feito agora na sociedade brasileira pelo adiamento do Enem, só para a gente ter uma ideia aí de como que essas questões estão interligadas. Um outro aspecto que eu gostaria de realçar tem a ver com a revogação das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada. Eu fui o relator das diretrizes de 2015, que nós tínhamos determinadas concepções, quer dizer, essa alteração, quer dizer, ela não é uma alteração qualquer, não é uma alteração pontual, uma vez que a nova resolução ela tem uma vinculação explícita à Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, então, vejam, esses pontos todos já nos colocavam neste debate com posições antagônicas. Então, imagine como é que isso se agrava num contexto de pandemia. Por outro lado, é importante dizer que, a despeito disso, nós tivemos algumas vitórias. Eu acho que a mais recente delas, só para não ficar numa vertente muito pessimista, mas assim de construção desse exercício pedagógico, foram as decisões do Supremo Tribunal Federal, reafirmando a inconstitucionalidade da escola sem partido. Quer dizer, que é uma discussão que vimos fazendo, que tem a ver com as questões de gênero, mas que tem a ver também com o aspecto formativo e com as questões mais amplas. E vamos chegar, quer dizer, a um parecer do Conselho Nacional de Educação que trata da reorganização dos calendários escolares. Eu vou fazer uma breve pausa agora, mas dizer que para fazer algumas pontuações. Eu vou falar, bom, já que nós estamos num campo de disputa, disputa de concepções, disputa de visão de mundo, de homem, de sociedade, de educação, de formação social, é fundamental falar de onde nós falamos, qual é a compreensão que nós temos nesse cenário que, como eu disse, quer dizer, ele é um cenário de mudanças que impacta a vida social, mas ele só está intensificando um conjunto de mudanças que já estavam em curso. E aí a gente precisa ter um cuidado imenso de, nesta situação, não perder de vista essas chaves, quer dizer, ou seja, esses elementos básicos. Quando nós falamos também de um campo em disputa, nós estamos falando que a arena das políticas sociais e das políticas educacionais,
ela é demarcada pela interpenetração esfera pública e esfera privada. E, historicamente, tem se dado em detrimento da esfera pública. Isso tem se intensificado, né? Por vezes, com papel mesmo dos organismos multilaterais, das dinâmicas das políticas, mas também com os oligopólios e, mais recentemente, com o processo de financiarização. Esse processo sério que atravessa o conjunto das políticas sociais e na educação não é diferente. Mas nessa construção política, quer dizer, para além do que a gente já falou da vitória no STF, né, há toda uma luta do conjunto de entidades sindicais, de entidades acadêmicas, entidades diversas no campo da educação, né, e eu gostaria de realçar particularmente a institucionalização do Fórum Nacional Popular de Educação e as 36 entidades que o compõem, quer dizer, no movimento de pensar a educação de maneira mais orgânica. Este movimento eu somo também, vamos pensar, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o papel do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, o papel do Conselho Estadual de Educação, quer dizer, discutindo, inclusive, pensando um horizonte mais amplo do que aquilo preconizado nacionalmente pela Base Nacional Comum Curricular. No Rio de Janeiro também podemos destacar a importância do setor de educação do Ministério Público, que vem fazendo um conjunto de questionamentos a ações e proposições. Quer dizer, então, há um movimento, e esse movimento ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque o nosso país ele é emblemático. Ele, como diz o Ottaviani, o Brasil é um país desigual e combinado. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos um alto avanço tecnológico, nós temos situações assim, de absoluta precariedade, de não garantia dos direitos sociais mínimos, como moradia, saneamento, cultura, educação, etc. Quer dizer, então, é preciso pensar as políticas, as proposições, as alternativas pedagógicas, neste momento de pandemia, mas é preciso também compreender esse resgate histórico e pensar que nós precisamos pensar o momento de pandemia, mas também o pós-pandemia. E aí eu já destacaria que a variável calendário escolar ela é uma das variáveis. Ela não pode ser entendida, a meu ver, como a variável central, porque senão a gente pode, com essa perspectiva, pura e tão somente assumir uma resposta, uma alternativa administrativa, às vezes até burocrática a questão. Então é preciso problematizar, é preciso compreender esses indicadores e não negligenciar que essa situação de pandemia ela requer um conjunto de questões, inclusive relativas à vida, Quer dizer, e todas as implicações disso. Então, não dá para pensar o papel das nossas instituições educativas fora desse contexto. E essa desigualdade social, quer dizer, desigualdade extremamente ampla, com alta concentração de renda, ela vai impactar também um conjunto de indicadores que interferem, por exemplo, na mediação tecnológica. Um exemplo disso, se nós considerarmos que hoje, por exemplo, o acesso de internet no Brasil, ele é garantido a apenas 67% dos domicílios. Quando nós olhamos as classes D e E, isso cai vertiginosamente, vai cair para 40%. Se nós considerarmos os domicílios brasileiros que acessam via o computador, então aí os dados são mais gritantes ainda. A classe C, por exemplo, apenas 47% acessam. E classes D e E, somente 5%. Quer dizer, então, como pensar alternativas pedagógicas que, por mais que tenham nomenclaturas diferenciadas, como ensino remoto, não presenciais, sem levar em conta esses indicadores? Sem levar em conta de que, só para você ter uma ideia, dos 42% dos candidatos ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, não tem computador em casa. Olha, então, para a gente ver. Quer dizer, é preciso pensar essa situação. Mas quando eu olho a relação, por exemplo, a média, eu também tenho que ver que nós temos uma desigualdade regional, mas que não é só regional, ela é estadual, ela é municipal, ela é intramunicipal e ela é institucional. Só para vocês terem uma ideia, se a média do Brasil é de 42% de estudantes sem computador em casa, esse percentual, por exemplo, no Amapá é de 66%, no Pará é de 66,51%.
No Maranhão, 67,6%. Quer dizer, poderíamos então estar ilustrando. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É que as nossas alternativas, né, quer dizer, elas precisam considerar os balizamentos constitucionais, inclusive os marcos legais, mas também essas condições objetivas. Então, nesse sentido, eu faço uma nova sinalização. Né? A primeira foi aquela de que o calendário escolar ele é um elemento, mas não pode ser visto como o elemento, como o determinante. A segunda é que na área educacional, essa ênfase conferida às atividades não presenciais e sua validação, né, pode reforçar esse contexto de desigualdade e contribuir para a naturalização da exclusão, ou até para que nós possamos legitimar, num contexto de pandemia, saídas improvisadas, meramente burocráticas, em outros. E uma outra questão que eu pontuo, por que o CNE faz um parecer que aponta apenas recomendações e sugestões, ao invés de ter avançado, por exemplo, numa construção de diretrizes de maneira coletiva com sistemas de ensino, os órgãos normativos, né, e os diferentes setores. Quer dizer, isso daria um balizamento muito maior. Mas o CNE, ele sinaliza recomendações, num dado momento ele fala que são sugestões, então ele fragiliza o próprio documento, né, e o faz dizendo que é para garantir a autonomia dos sistemas. Eu quero discordar disso, eu acho que não. As diretrizes nacionais têm a ver com o que preconiza a Constituição e a LDB, nós precisamos, né, dessa coordenação nacional de políticas, e se isso é construído a partir de uma concepção de federalismo cooperativo, envolveria os sistemas de ensino, seria uma construção solidária, né, pensando os desafios para a educação neste momento, né? E como eu sempre digo, que temos que pensar os desafios que já estavam colocados, como é que eles se intensificam nesse momento, e os novos desafios que se colocarão, né, quando formos efetivar o retorno, uma vez que nesse momento, acho que está claro para todos nós, a importância do isolamento, né, a importância de cumprirmos esse papel, que é um papel de garantir a vida, de garantir a saúde, né, e de garantir elementos fundamentais. Né? Então, nesse sentido, eu também acho que quando eu pergunto, quer dizer, a quem interessa, nós precisamos ver que no campo da educação, há muito tempo, nós temos muitos movimentos e atores, não é, que defendem essa visão assim, do imperativo categórico da tecnologia. Eu quero dizer que essa ênfase dada à tecnologia, ela é uma ênfase ideológica, que cria uma mística de que é possível resolver as questões educacionais somente com o aparato tecnológico. Tipo assim, se você tiver uma boa plataforma, não é, você equaciona as questões. Né? Eu quero dizer que, inclusive, esta perspectiva de apropriação da tecnologia, né, quer dizer, ela tem a ver com marcos sociais, ela tem a ver com opções que são econômicas, que são políticas, que são culturais e são também educacionais. Né? Quer dizer, tem a ver com esta perspectiva mais ampla. Por quê? Porque a tecnologia não determina a sociedade. Aí eu vou usar o Castor, né, que diz o seguinte, que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser representada sem as suas ferramentas. Quer dizer, então não há ingenuidade aí nesse processo. Né? Então, quando a gente entende isso, e eu quero dizer que sou alguém que foi, inclusive, relator de matéria com relação à educação à distância, né? Acho que é importante, sim, nós pensarmos essas alternativas, mas é que se ter um conjunto de exigências e de condições para que ela se efetive, garantindo o quê? Um princípio constitucional, que é o do direito à educação. Né? Quer dizer, então, as tecnologias, e, obviamente, a partir dos projetos pedagógicos que as fundamentam, que aí, na verdade, eu estou usando a tecnologia como um meio e não como um fim, então eu estou falando, a centralidade no campo educacional é, de fato, nós trazermos com a concepção de educação que temos, de currículo, de perspectiva formativa, não é? E a partir daí pensarmos e customizarmos, inclusive, a questão da tecnologia, e não o contrário. Né? E aí, nesse sentido, me contrapõe ao conjunto de pacotes prontos que são cotidianamente apresentados no campo educacional como alternativas, né, para a resolução, alternativas, inclusive, muito fáceis, e que têm levado a um binômio, que é, de um lado, a precarização
do trabalho do profissional da educação, por exemplo, e a intensificação desse trabalho. Mas essa precarização também se dá, de um lado, porque muitos estudantes também não têm acesso. E há uma intensificação, porque nós estamos numa situação de pandemia que tem desdobramentos psicossociais muito amplos. Né? Quer dizer, então, é necessário pensar nessa dinâmica mais ampla e não perder de vista que há interesses diversos sobre isso, inclusive decorrentes da financiarização. Então, eu quero dizer, eu sou sim favorável à tecnologia como um meio, não um fim em si mesmo. Né? E é por isso que já disse no início que a discussão não pode ser uma discussão centrada no calendário. Quer dizer, o calendário é uma variável, mas junto com isso nós temos que falar, bom, que educação nós queremos? Né? Como que nós vamos conseguir articular projetos que resguardem a qualidade neste momento crucial que nós estamos vivendo, neste momento, né, de fato, que é bastante sério, né? E aí eu penso que a saída está mesmo, né? E o próprio Plano Nacional de Educação já sinalizava para a necessidade da institucionalização de um sistema nacional de educação. E aí, como nós não temos esse sistema, mas a expectativa de que, pelo menos a minha, né, de que o próprio Conselho Nacional de Educação pudesse construir diretrizes. Né? Mas o que faz? Ele não faz essas diretrizes e depois, lá no final, ele joga, bom, se tiver abusos, o Ministério Público deve fiscalizar e coibir. Ora, isso poderá ser muito tarde, né? Primeiro, há muitos que ficarão fora, quer dizer, nós trouxemos aqueles indicadores que provam que, a depender das alternativas adotadas, nós estamos naturalizando o acesso desigual, portanto, rompendo com o preceito constitucional, inclusive. Né? Então, eu acho que seria muito importante, agora, a minha expectativa é de que os conselhos estaduais o façam, né? Quer dizer, que façam mesmo essas diretrizes, que possam nortear as instituições públicas e privadas, né? Numa perspectiva de inovação, de criatividade, né? Mas tudo isso precisa também estar ancorado em políticas. Nós carecemos de políticas nacionais, inclusive com financiamento face aos desafios colocados. Da mesma forma, políticas estaduais e municipais, ou seja, é preciso pensar essa república federativa e, neste momento, falar, precisamos priorizar, nós estamos vendo isso na saúde. Né? O que seria de nós se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, que ainda que tenha sofrido muitos cortes e recortes, né, ainda é uma reserva política fundamental para a garantia da saúde do povo brasileiro e de um acesso universal. Ora, de igual modo, a defesa da educação pública, gratuita, laica, democrática, inclusiva, de qualidade social, também. Né? Então, nós temos aí muitos desafios e penso que é preciso fazer essa discussão mais ampla, é preciso não naturalizar as saídas, não é? E evitar mesmo também algumas afirmações genéricas, porque aí a gente pode até concordar. Aí é preciso pensar, e aí retomo mais uma vez a fala da professora Valcéia no início, né? É preciso pensar, quer dizer, essas alternativas em que haja uma articulação com os níveis, etapas e modalidades educacionais. Aí, mais uma vez, quando a gente interage com o parecer do Conselho Nacional de Educação, a gente vê uma falta de organicidade entre os níveis, etapas e modalidades. Não é? Quer dizer, então, nós precisamos pensar nisso, quer dizer, qual é a concepção que nós temos de infância e como que isso informa para nós a educação de 0 a 3, a educação de 4 a 5. Isso tem um impacto muito grande. E aí, quando eu vejo o parecer do Conselho, o Conselho fala de escola. A educação infantil não é uma ambiência da escolarização. Isso se nós considerarmos as próprias diretrizes do Conselho Nacional de Educação para a educação infantil. Quer dizer, então, pensar essas questões. E aí eu digo trago uma outra perspectiva. Quer dizer, é preciso... não basta renomear as atividades não presenciais como se elas não fossem de educação à distância. Eu quero dizer que, assim, meu problema não está com o rótulo, se ela vai aparecer como aula online, se ela vai aparecer como atividade remota. A minha questão é que concepção que norteia essa dinâmica formativa. Quer dizer, e como que isso considera o conjunto e a acessibilidade de profissionais da educação e de estudantes. Então, para isso, eu vou agora sinalizar, quer dizer, a partir
de que horizonte da educação eu penso, né? E como que eu acho que isso pode nos ajudar a encontrar alternativas, né? Quer dizer, então, primeiro eu quero reforçar a Constituição Federal, né? A República Federativa, os fundamentos do Estado Democrático do Direito, que vou até retomar aqui, né? Que está na Constituição Federal, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Ora, vejam bem, para concretizar esses objetivos, né, o texto constitucional traz ainda que são fundamentos, são objetivos fundamentais da República Federativa, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Você veja, nós estamos falando que isso é um texto constitucional, então é pensar essas políticas com esta apreensão e entendendo a educação como direito, né, como direito, e o próprio texto constitucional, que é ratificado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, coloca uma concepção de educação que nós precisamos ver garantida, que é a educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, isso tem que impactar a nossa compreensão de formação. Quer dizer, né? E isso tem um conjunto de questões, como igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, portanto, é um link mais amplo. Eu acho que isso aí pode nos permitir, né, um conjunto de alternativas utilizando múltiplas linguagens nesse processo comunicacional com os estudantes, entre os estudantes, com os professores e nessa relação professores e estudantes. Mas também o artigo 206 da Constituição Federal, além de trazer esta concepção de direito, ela diz que tem que garantir, entre outros, garantia de padrão de qualidade. Então, não podemos perder disso. E aí eu quero recuperar também a concepção de docência, né, que nós construímos nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada, na Resolução 2 de 2015, que foi revogada. Ainda que tenha sido revogada, eu quero recuperar essa concepção, porque eu acho que ela nos ajuda a pensar, né, qual é essa atividade, até para rediscutirmos o papel do professor. Porque tem muitos hoje acreditando que você pode utilizar da inteligência artificial e até banir o papel do professor nessas atividades. Então, o que diz lá a resolução? Que a docência ela é uma ação educativa e processo pedagógico intencional e metódico, portanto, refletido, né, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares, pedagógicos, conceitos, princípios, e objetivos que se desenvolvem na construção e apropriação de valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos, inerentes a uma sólida formação científica e cultural do ensinar e do aprender, socialização e construção do conhecimento e sua inovação. Quer dizer, então, isso quer dizer que esta atividade pedagógica, o papel desses profissionais, né, quer dizer, é fundamental. Então, eles precisam partilhar dessa construção. Até porque a ação desse profissional ela não é substituída nas atividades domiciliares, né, por conta da especificidade da sua formação, do seu exercício, até porque defendemos o quê? Que essa formação dos profissionais da educação, e aí como Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, né, que trabalha com a formação de professores, com a pedagogia, com as licenciaturas, toda uma perspectiva de uma formação, né, permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas, né, que vai além do domínio e manejo de conteúdos e metodologia, né, quer dizer, é de uma perspectiva mais ampla. Então, isso vai nos remeter também a uma outra discussão que eu acho hiper relevante neste momento, que é a discussão qual é a concepção que nós temos de currículo. Quer dizer, eu vou transformar o currículo que pura e tão somente numa reprodução de habilidades e competências, como está lá assinalado pela Base Nacional Comum Curricular, ou eu vou pensar isso numa acepção mais ampla, né? E aí nós temos várias entidades aí no campo, a própria Associação Brasileira de Currículo, problematizando essas questões, né, colocando o currículo como conjunto de valores propício à produção e à socialização
de significados no espaço social. Então, como que nós podemos pensar alternativas pedagógicas? Quer dizer, com esta dimensão, entendendo que o que nós preconizamos como alternativas neste momento de pandemia e também nos momentos de pós-pandemia, tem que contribuir para a identidade, né, para a construção da identidade sociocultural do educando. Então, quer dizer, a dimensão é muito mais ampla, e aí nós podemos pensar várias linguagens, várias alternativas, inclusive conhecimentos, né, que necessariamente não precisam ser restritos a conhecimentos disciplinares no sentido estrito, né? Questões, inclusive, mais abrangentes. Ou seja, é fundamental considerar a realidade concreta desses sujeitos, que são esses sujeitos que vão dar vida ao que é o currículo, na interação com esses profissionais, às instituições de educação básica e educação superior. E é por isso também que é preciso pensar de uma maneira muito cuidadosa a relação entre níveis, etapas e modalidades. Isso significa que as alternativas para a educação básica têm que ser pensadas aí, pensando as especificidades da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, mas também o quilombola, o indígena, campo, né? Quer dizer, dentro dessa abrangência, né? E da educação superior também. E romper com o mito, que já aparece, por exemplo, no parecer, de que a questão na educação superior já está resolvida, porque nós temos um percentual alto de instituições que praticam EAD. Eu queria dizer que quantidade necessariamente não traduz qualidade. Então é preciso tensionar isso, né? E aí, o outro elemento que está para mim indissociável é qual a compreensão que nós temos de educação à distância. Aí eu quero me reportar à Resolução 1 de 2016, né, que foi resultado do parecer que fui relator também, quer dizer, dessa questão da educação à distância, e que depois de um amplo debate, 3 anos debatendo no Conselho Nacional de Educação, com vários atores do campo, né, chegamos a uma configuração de que a educação à distância é caracterizada como modalidade educacional, quer dizer, não é metodologia, é modalidade, né, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem, no seu sentido amplo, né, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e conhecimento, mas também com pessoal qualificado. Então, isso implica em nós pensarmos alternativas até para incluirmos muitos dos nossos professores que não tiveram formação para esse uso mediado pela tecnologia, não é? Políticas de acesso, quer dizer, isso é acesso no seu sentido mais geral, mas é acessibilidade, o que implica, inclusive, e acesso a equipamentos, né? Quer dizer, a essas necessidades. Acompanhamento, veja, acompanhamento, avaliação, né? Sem prescindir do que? De uma maior articulação e efetiva interação e complementariedade entre a presença e a virtualidade real. Quer dizer, eu estou falando, esse é o marco normativo que está em vigor, que o parecer até menciona, mas que não considera nas suas sinalizações, né? Não considera à medida em que vai reportando para os sistemas de ensino o encontro dessas alternativas. Então, é por isso que eu digo que seria muito importante que nós tivéssemos essas diretrizes. O que quer dizer que eu entendo que a reorganização, e aí estou me valendo muito até de um documento que vamos lançar essa semana do Fórum Nacional Popular de Educação, né, é que a reorganização desse processo pedagógico não pode ser confundida com a simples construção de alternativas, né, burocráticas, descontextualizadas, né, para a substituição ou reposição das aulas. Então, veja, eu falei no primeiro momento que a discussão e o calendário é apenas uma variável, e no segundo momento eu estou falando, não, já foram flexibilizados os dias letivos. Então é momento de nós tensionarmos, quer dizer, será que não vai haver uma avalanche nacional no sentido de flexibilizar também a carga horária, não é? Quer dizer, pura e tão somente cumprindo um ritual burocrático para informar que houve essas atividades não presenciais? Não é? Quer dizer, então, por outro lado, também eu acredito e acho que é importante nós pensarmos que esse conjunto de atividades, da maneira como está sendo pensado, ele não pode servir para desregulamentar a modalidade à distância, né? Quer dizer, para naturalizar, quer dizer, qualquer tipo de
processo formativo, ou até aquele entendimento de que hoje um espaço não presencial, mediado pela tecnologia, ele é simplesmente a transposição de conteúdos e de materiais didáticos. A questão é muito mais complexa, né, e as questões que têm a ver com tudo isso que a gente já falou. Por outro lado, é possível pensar também alternativas pedagógicas, já indo para os desafios, né, sabendo que o ano letivo, ele necessariamente não precisa coincidir com o ano civil. Ou seja, é possível nós pensarmos dinâmicas, né, nessa situação que a gente não tem a real dimensão de como será, nós não temos nem mesmo neste momento de pandemia, porque nós estamos submersos nessa situação, nem no pós-pandemia. Então, isso vai requerer de nós, né, quer dizer, estratégias mais amplas para repensarmos a garantia do direito à educação. Né? Quer dizer, então, por isso que a gente torna a dizer, né, que nós reconhecemos a importância da tecnologia, das tecnologias de informação e conhecimento. Nós sabemos que nós temos, por exemplo, nas nossas universidades, muitas experiências em AD, mas ainda é incipiente, é preciso avançar mais nisso, né? É preciso resguardar o direito para todos, é preciso tomar ações coletivas, envolvendo os espaços públicos e transparentes de negociação, né? Participação direta ampla, envolvendo diferentes setores, né? Porque essa é uma questão, de fato, que nos coloca face a muitos desafios, e nós não podemos naturalizar novas formas de exclusão. Nós já temos um conjunto, né? E não podemos agora, por exemplo, assumirmos, por exemplo, somente alternativas digitais e a partir daí naturalizarmos que aqueles que não tiverem acesso no pós-pandemia vão ter acesso a outra coisa. Então, realmente, penso que essas são questões fundantes, né? Quer dizer, claro que é preciso, sim, depois, né? E nesse processo, não é depois no sentido que né? Mas é nesse processo, com essa concepção ampla de educação, de formação, de dinâmica curricular de educação à distância, pensar a dinâmica da vida escolar. A dinâmica e o retorno à presencialidade, que é muito mais amplo do que calendário, gente. O calendário é uma variável, é importante, mas eu não posso, né, em nome de ratificar determinadas alternativas, naturalizar isso. É uma situação de calamidade pública, mas essa situação não pode nos levar a vilipendiar os princípios constitucionais e o direito à educação. E aí é o direito à educação de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos e de idosos. Então, significa que nós temos que pensar a educação de jovens e adultos também. Nós precisamos pensar a educação especial com as suas especificidades. Né? É preciso repensar isso. Né? E, logicamente, que a premissa de que a principal finalidade do processo educativo é atendimento e direitos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional previstas na BNCC, quer dizer, isso que está posto no parecer como premissa fundamental precisa ser questionado, porque ela acaba sendo muito reducionista. A finalidade do processo educativo, por essas definições que eu trouxe, são mais abrangentes. É por isso também que é preciso questionar a própria definição que traz o parecer com relação às atividades presenciais. Quer dizer, diz o seguinte: entende-se como por atividades não presenciais aquelas a serem realizadas pela instituição de ensino com os estudantes quando não for possível a presença física destes no ambiente escolar. Aí diz, a realização das atividades não presenciais visa, em primeiro lugar, que se evite retrocesso, etc, etc. Ora, nós precisamos ter e temos marcos normativos que trazem muito mais elementos. É isso que eu estou chamando. Quero dizer que é importante não apenas ratificar os instrumentos normativos, em algum momento do parecer eles ratificam, mas assim, fica muito na citação. E as recomendações, as sugestões, elas acabam abrindo aí para aquilo que os sistemas e as instituições encaminharem. Então, isso pode ter prejuízo muito sério. No nosso caso, particularmente, da formação de professores, a questão ainda é mais séria, porque a Resolução 2 de 2019, que revogou a Resolução 2 de 2015, ela já trouxe alterações muito estruturantes. Ela submeteu a formação de professores à Base Nacional Comum
curricular. E ela abriu a possibilidade que toda a formação pudesse se efetivar por meio da EAD, com exceção das práticas e do estágio supervisionado. Ora, o que faz o parecer agora? Ele flexibiliza, inclusive, as práticas e o estágio supervisionado, dizendo que ele pode ser feito, né, virtual, à distância. Né? Quer dizer, veja, a questão que eu coloco é, será que essa flexibilização dos estágios e das práticas, o próprio CNE não está rompendo com uma das poucas exigências que ele fez na própria Resolução 2 de 2019? Quer dizer, então, veja, essa naturalização ela é muito séria, né? Quer dizer, ela é muito séria, e isso a gente precisa mesmo questionar. Num dado momento, o próprio parecer fala, né, que esses estudantes poderiam assumir a capacitação, o treinamento de professores. Quer dizer, poderíamos aqui discutir várias questões. Né? Outra coisa, o parecer ele ratifica a realização de avaliações e exames nesse contexto de pandemia. Nós estamos tendo experiência de outros países, inclusive da Argentina, aqui do nosso lado, não é? Quer dizer, rediscutindo o processo avaliativo, não é? Quer dizer, é um cenário que requer um outro olhar. Não é? E aí poderíamos, né, quer dizer, nós falamos já da questão da formação de professores, né, mas a gente vai ver, por exemplo, um CNE naturalizando nas ciências sociais, quase que dando o mesmo marco de que é possível flexibilizar nas ciências sociais, mas, ao mesmo tempo, ele dá um tratamento diferenciado para a área da saúde. Quer dizer, então, veja, eu estou querendo dizer com isso, né, quer dizer, que, a despeito do esforço que foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, acho que há uma lacuna. Né, nós precisaríamos muito mais de diretrizes que pudessem ancorar esses sistemas. E agora, já indo para a conclusão dessa primeira parte, né, já tentando verticalizar, vamos voltar àquelas ideias, né, de que se a educação é um campo de disputa, né, essa disputa entre o público e o privado, entre as concepções, nós não podemos abrir mão do direito à educação. Nós devemos e podemos, sim, termos a educação mediada pela tecnologia, mas é fundamental garantir as condições de acessibilidade. Quer dizer, muito mais precisamos garantir, isso eu acho que é uma coisa muito importante, eu quero mais uma vez ressaltar a importância, né, desse espaço, Fernando e Valceia, né, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, que é de manter o vínculo tão necessário entre estudantes e os profissionais, né, mas mantendo esse vínculo com uma compreensão muito mais ampla do que pura e tão somente referendar conteúdos, habilidades e competências. Né, pensando, então, eu vejo, inclusive, essa reflexão da tarde de hoje com essa perspectiva, que é de pensarmos sinalizações político-pedagógicas que estejam articuladas. A questão da saúde, a questão da segurança, quer dizer, uma participação ampla, né, resguardada a autonomia das instituições educativas, esse é outro ponto fundante, o papel dos profissionais da educação, a autonomia do profissional professor, não é? E, logicamente, entendendo que não se trata de uma transposição mecânica. Então, acho que isso nos coloca face aí, e no nosso caso, das nossas instituições, a avançarmos mais na articulação das instituições de educação superior com as instituições de educação básica. Acho que isso é uma questão vital, né? Isso já estava lá nas diretrizes de 2015, eu quero reforçar isso como fundamental, quero dizer que é possível, sim, fazermos aí um conjunto de sinalizações político-pedagógicas, mas tudo isso precisa ser numa perspectiva da garantia da educação para todos. Então, acho que essas são pontuações, né, iniciais, e quero dizer com isso que nos resta um esforço, que é de, além de sermos solidários, né, estarmos de mãos dadas mesmo para essa construção, tentarmos envolver todos, né, e, sobretudo, pensarmos neste país, quer dizer, pensarmos que hoje, por exemplo, dificuldades que nós estamos tendo nesse cenário de pandemia, no tocante à saúde, né, porque muito das mortes que estão colocadas aí, um volume muito significativo, ele tem atingido uma grande parte da população que está alijada de acesso a esses direitos sociais. E eu acho que nós, no campo da educação, não podemos ratificar e fazermos mais, né, contribuirmos para mais uma exclusão, né, que no caso seria da dinâmica educativa. Por isso que é preciso pensar
calendário, mas mais do que calendário, nós precisamos pensar que alternativas pedagógicas são essas e como que esse movimento vai nos requerer políticas nacionais, estaduais, municipais e institucionais numa perspectiva de inclusão, né, a partir da defesa, então, intransigente da educação pública, gratuita, laica, democrática, de qualidade social para todos. Então, acho que esse é um grande desafio e as minhas reflexões foram um pouco nessa direção inicial e me coloco à disposição para continuarmos o debate. Muito obrigado, professor Dourado. Alguns recados para os colegas que estão nos assistindo. A rede ela flutua um pouco, podem ficar tranquilos que a conversa está sendo gravada e posteriormente a gente divulga o vídeo com qualidade, especialmente para aqueles que estão precisando da Libras, dos intérpretes, e às vezes a imagem trava. Podem ficar tranquilos que depois a gente joga o vídeo com qualidade na sua completude. Professor Dourado, temos aqui alguns colegas que estão aqui com a gente ainda assistindo. Valcéia, você quer começar com a primeira pergunta, enquanto o pessoal se anima aqui e redige suas perguntas? Sim, posso sim fazer a interlocução. O professor Dourado, ele fez uma costura, né, maravilhosa sobre vários pontos que vão se interconectando com esse parecer que nós temos agora, que na verdade é uma resposta ao momento que nós estamos vivendo. Então, ele faz uma costura mesmo entre esses documentos, a BNCC, né, tanto para o ensino fundamental, quanto também para a formação de professores, sobre as diretrizes para a formação de professores de 2015, essa diretriz de 2019, as concepções também de educação à distância, e vários pontos aqui foram me chamando muito a atenção, em especial no que nós temos também debatido internamente na universidade, e me chamou a atenção a sua fala, professor Dourado, sobre a questão da precarização do trabalho docente, que nesse momento agora ele fica muito claro, né? muito exposto talvez, já é uma questão que nós temos pensado há muito tempo, mas nesse contexto atual ele vai se tornando mais claro, talvez um pouco mais, vai se agravando, mas vai se tornando mais claro, porque na verdade já ocorria. E a precarização, uma das questões da precarização que a gente sempre discute, é exatamente a falta de participação nesse planejamento, falta de participação na construção das políticas, né, públicas que envolvem a educação básica e ensino superior. E para além dessa precarização ser nessa questão da participação, ela também vai se desdobrando na intensificação desse trabalho. Os docentes hoje que estão aí surfando, né, entre a questão do ensino remoto, da educação à distância, estão com inúmeras tarefas para além do planejamento que já tinham desenvolvido e trabalhado em algumas escolas, sim, com uma gestão participativa. Então, eles têm uma intensificação do seu trabalho na produção de videoaulas, na busca por uma rede de qualidade para conseguir montar uma sala de aula virtual, né? A gente está falando muito, principalmente em relação às experiências que já ocorrem na educação básica, em especial na rede privada. Nós temos vivenciado e participado de várias situações, né? Compartilhado de várias situações em que os docentes estão com uma sobrecarga de trabalho nesse tempo, precisando descobrir como desenvolver técnicas que antes eles não conheciam, utilizar as tecnologias de uma forma como eles não utilizavam anteriormente, e para além desse aprendizado também lidar com toda a demanda conteudista de cumprimento do calendário e do planejamento inicial escolar, né? O que nós temos visto é ainda um retorno, uma preocupação com a questão do conteúdo, para além da preocupação com questões das possibilidades que esse momento nos traz de reinventar práticas, reinventar processos e reinventar diálogos. Então, nesse sentido, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais, e já vou fazer uma ligação também com relação à concepção de educação à distância que você traz, enquanto uma modalidade educacional. Nós estávamos ontem mesmo conversando com um grupo, né, de
chefias de gestores da FEUF, e ali foi colocada essa questão, uma educação à distância, ela precisa ser também uma educação, uma modalidade que garanta o direito de acesso a todos, de uma forma qualitativa, com uma qualidade bem cuidada, bem planejada, é um material muito específico. E aí nós vemos que alguns documentos ou algumas falas trocam, renomeiam, que foi uma questão que você também falou, Dourado, renomeiam a educação à distância como ensino remoto, ou aulas online, ou encontros online, como se isso fosse se desvincular do compromisso do que regem as normas ou as diretrizes para a educação à distância. Eu também gostaria de saber se você concorda que talvez esse seja um mecanismo de fazer uma espécie de arranjo de educação à distância, mas o não uso do termo já seria um caminho também para se descomprometer ou descompromissar com esse debate que já tem sido feito aí e foi organizado nessa resolução aí de 1 de 2016. Então, gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, aguardando aí também as contribuições dos colegas que estão no chat. Bom, eu agradeço, né? Eu acho que você traz pontos aí que são fundamentais. Primeiro, dizer que nós já estávamos num processo de precarização do trabalho docente. Acho que um bom exemplo disso é que boa parte dos sistemas, né, quer dizer, eles contam com um número muito grande de professores temporários. Né? Quer dizer, então, essa já é uma primeira indicação. Né? Quer dizer, que são professores que não são efetivos, que não passaram por um processo todo de concurso público, por exemplo, nem tem as garantias, tem um conjunto de garantias. Então, isso já é uma situação de trabalho precário. Essa situação, por exemplo, em termos de pandemia, tem levado a processos muito complicados. Por exemplo, de demissão de profissionais temporários, tanto na rede pública quanto na rede privada. Uma outra questão, ela diz respeito à intensificação do processo de trabalho. Essa intensificação do processo de trabalho, ela se dá por sobrecarga mesmo, né, porque há um conjunto de novas demandas que essas atividades presenciais também, não presenciais, vão se colocar, não é? E, como você disse, para uma condição que, por vezes, o professor sequer foi preparado. Né? Além de ser algo externo a ele. Em muitos casos, né, os professores estão se ajustando a um formato pré-definido, né? Quer dizer, que acaba padronizando o conjunto das atividades. Isso roube muito a autonomia desses profissionais. Né? Quer dizer, então, mas, assim, dizer que o processo de precarização já havia, como nós temos no caso do transporte público, com o Uber. Né? Eu diria que na educação nós já estávamos tendo alguns momentos, algumas sinalizações de uberização na educação, e elas vão se intensificar. Né? Hoje mesmo, o jornal noticia que uma grande instituição, ela demitiu um número grande de professores nesse cenário de pandemia, instituição de educação superior. E essa instituição já havia havido uma denúncia forte de que ela estava substituindo os professores pela inteligência artificial, inclusive na correção das atividades. Então, há um conjunto de mudança nos processos de trabalho, isso precisa ser discutido por nós, isso precisa ser considerado, e eu acho que, nesse sentido, eu gostaria de dizer, é fundamental garantir a valorização dos profissionais da educação. E aí, por essa valorização, a chave é formação inicial, formação continuada, carreiras, salários, condições de trabalho e de saúde. E, em muitos casos, os profissionais da educação, por exemplo, estão tendo que comprar equipamentos, seja celular, seja o próprio notebook e tal, para poder realizar a sua atividade. Quer dizer, então, nós temos uma dificuldade na questão da acessibilidade, não só para os estudantes, também para uma parcela desses profissionais. Isso precisa ser pensado, mas é preciso garantir condições de estabilidade para esses profissionais face à complexidade que está sendo requerida a eles, né? E as novas dinâmicas aí mesmo colocadas. Então, acho que esse é um ponto crucial. Eu entendo, né, e concordando com você, fiz minha fala também nessa direção, eu acredito que renomear, né, tem sido uma forma de naturalizar a flexibilização das exigências no tocante à educação mediada pela tecnologia. E eu acho isso muito sério, e aí quero dizer, nós temos normativas
Aí, mais uma vez, faço a referência à Resolução 1 de 2016, que ela foi amplamente discutida, debatida, e que nós já tínhamos muitas disputas. Já naquela época já havia, já estava no campo atores nacionais e internacionais querendo a flexibilização desse mercado. Esse mercado interessa a muitos, né? Quer dizer, é altamente rentável se a gente pensar sob o ponto de vista do mercado. Mas a nossa conversa aqui é uma conversa de falar, bom, sob o ponto de vista pedagógico, né, esses pacotes não se justificam, e é por isso que entendemos que as atividades não presenciais não podem flexibilizar essas exigências. É preciso considerar, né, desde as questões que falamos de acessibilidade, de formação, do acompanhamento, também as especificidades desses processos formativos, as condições objetivas das instituições. Né? Então, quando a gente pega aqueles dados iniciais, Valcer, que você trouxe sobre a própria questão nas universidades federais, né, nós vemos que se nas universidades federais, que você tem um pouco mais de estrutura por conta da Universidade Aberta do Brasil, já algumas experiências nós temos essas dificuldades, imagine nas instituições de educação básica que vão contar ainda com outro dificultador que tem a ver até com a questão etária dos estudantes. Então, são questões muito mais abrangentes. É por isso a minha ênfase em dizer que a discussão do calendário escolar ela é pouca, e ela pode ficar por então somente uma questão administrativa, né? E isso tem uma contribuição pontual, claro, obviamente, mas não é a questão central hoje. Neste cenário que nós estamos vivendo, é necessário, como você disse, uma reinvenção. Mas essa reinvenção tem que se dar com base no padrão de qualidade. E para todos. Né? Quer dizer, nós precisamos pensar isso, que nós temos aí quase 50 milhões de estudantes na educação básica, né? Mais de 8 milhões, 9 milhões na educação superior, né? E que nós temos muitos desafios. E aí também dizer que não está garantido na educação superior. Nós temos muitas instituições oferecendo educação à distância de qualidade duvidosa. Nós temos pesquisa no campo que informam isso, né? Quer dizer, então, não vamos naturalizar isso na educação superior também. Há desafios e desafios muito grandes. E nós temos os desafios aí da acessibilidade no seu sentido mais geral. Então, a minha grande preocupação não é simplesmente falar, não, nós temos que discutir sim, nós temos que pensar alternativas sim, né? Mas essas alternativas, elas não podem abrir mão, né, dessas referências que são constitucionais, que estão na LDB, que estão em diretrizes. É por isso que eu digo que teria sido muito importante, né, se o Conselho, talvez até demandaria mais tempo, né, mas pudesse fazer isso com uma discussão muito mais dialógica, muito mais ampla, com a construção com os sistemas, com as entidades do campo, e estabelecer diretrizes, né, que colocassem balizamentos, esses balizamentos que nós já temos na perspectiva normativa, mas que no parecer eles ficam diluídos, porque o próprio parecer diz, olha, o Conselho Nacional faz recomendações, sugestões, né, deixou para os sistemas de ensino, e isso pode gerar uma situação absolutamente desigual, né, e penalizar ainda mais aqueles que já são penalizados. Professor Luiz Dourado, a gente tem alguns comentários que eu queria ler aqui para você e depois uma pergunta de um colega nosso. Então, Nelly Mesquita fala, no Pará, 74% dos domicílios estão desconectados da internet. Insistir nessa proposta da EAD é aumentar ainda mais o fosso da educação pública. A nossa colega, a professora Elisete, falou o seguinte, o parecer do CNE relega aos estados e municípios a materialização do direcionamento dado, mas o que vemos são as redes se adaptando e não resistindo. E uma pergunta aqui do nosso colega José Arthur, ele faz o seguinte comentário e termina com uma pergunta. Para além das dificuldades de acesso aos meios digitais, há uma desigualdade muito grande em relação aos espaços de estudos. Enquanto os adolescentes da propaganda do MEC mostram seus quartos espaçosos e equipados para estudar, muitas famílias vivem em espaços de poucos cômodos. No caso, você teria visto alguma iniciativa de criação de espaços comunitários de estudos compatíveis com a situação de pandemia? São esses os comentários e as perguntas, professor Dourado. São comentários absolutamente importantes, né? Eu acho que, começando por essa questão
da Nelly, me parece que é Nelly, né? Quer dizer, que diz respeito a de que essa compreensão mais ampla da EAD ela pode levar ainda um distanciamento maior. Eu acho que, muito concretamente, o que eu estou aqui ratificando é o seguinte: acho que nós precisamos pensar essas condições, como eu disse, manter sim essa conexão, mantermos esses espaços numa acepção ampla, não é discutindo a partir da própria perspectiva do conhecimento, da produção do conhecimento, não é? E buscarmos, e aí para isso precisam as políticas públicas, eu estou falando, há uma carência de políticas públicas que contribuam para dirimir essas questões de desigualdade social, e a gente não pode pensar essas alternativas nem mesmo no âmbito da universidade. Quando hoje eu penso nas universidades, vou pegar o caso das federais, nós temos uma pesquisa da Andifes que coloca, que depois da lei de cotas, do processo de democratização, que mais de 60% dos estudantes das universidades federais são dos segmentos D e E. Ou seja, continuam na universidade porque tem políticas de assistência estudantil. E nesse momento, por exemplo, eles estão convivendo com dificuldades de, em muitas universidades, não terem mais funcionando o restaurante universitário, estão tendo problemas com a questão da residência. Quer dizer, a questão é muito mais complexa, por isso que eu estou falando, né? Quer dizer, não estou desconsiderando que possamos estabelecer e devemos estabelecer essas conexões e as mediações aí pela tecnologia. A tecnologia pode agregar. O que eu estou discutindo são essas saídas muito prontas, não é? Quer dizer, que entendem que a tecnologia é um fim em si mesmo, que agora vamos fazer e vamos ter por norte, por eixo, por preocupação central o cumprimento da carga horária. Estou falando, minha gente, neste momento, essa questão da carga horária não é a centralidade, o calendário não é a centralidade, ainda que sejam questões para nós tratarmos. Nós temos que tratar das condições de vida, de saúde e das possibilidades dos processos formativos, e nisso pode ter aí uma riqueza muito grande, pode ser muito fecundo, quer dizer, quem sabe as instituições educativas não vão, nesses canais de interlocução, conhecer um pouco mais do que pensa a juventude, de quais são as prioridades, quais são os desafios para uma criança que mora numa favela, como foi destacado, né? Quer dizer, que ela não apenas não tem aquele cenário idealizado lá da propaganda do Enem, como tem uma situação extremamente complexa, né? Quer dizer, de uma moradia em que você tem várias pessoas no mesmo espaço, nós também temos sem tetos, nós temos, ou seja, é disso que eu estou falando, quer dizer, essas questões precisam e devem ser consideradas nessa perspectiva, né? Quer dizer, então, é necessário a gente não naturalizar, né? Quer dizer, as chamadas alternativas não pedagógicas, como se, bom, como nós temos uma sociedade desigual, vamos implementar isso, depois a gente vê o que faz com os sobrantes. Olha, eu estou chamando a atenção para falar, olha, neste caso, os sobrantes são muitos. Né? Tem muitos que não vão ter acesso a esses processos formativos, quer dizer, então é preciso pensar uma política mais abrangente. Isso não quer dizer que tenhamos aqui uma posição anti-tecnologia, absolutamente, mas pensando essas questões. E aí, por exemplo, acho que nós, por isso que eu falei da necessária articulação educação básica e educação superior para pensarmos alternativas conjuntas. Né? Então, aliado a essa situação, quer dizer, das famílias, quer dizer, dessas condições objetiva, quer dizer, nós já temos um sistema educativo muito desigual. Né? Vamos pegar um exemplo, por que hoje um conjunto de entidades, e até o Ministério Público Federal, está empreendendo ações para adiar o Enem? Porque a realização do Enem vai, né, mais uma vez, reforçar a desigualdade social, quer dizer, porque alguns estão tendo acesso, e esse alguns é um contingente pequeno, um contingente muito pequeno, mas a grande maioria não. Então, nesse momento, nós precisamos refletir qual é a nossa agenda crucial. Né? E aí tem razão, quando eu também penso que quando o parecer, ele simplesmente traz, o parecer do CNE, traz recomendações, né, e sugestões, ele enfraquece muito o que ele poderia ter de normativo, né, de balizador, de exigências básicas para os processos formativos. E isso pode levar, sim, a uma mera adaptação e até, eu diria, uma naturalização de qualquer ou de quaisquer alternativas. Isso é muito sério,
porque eu posso simplesmente fazer, por isso que eu estou chamando de um ritual administrativo, cartorial. Eu falo, não, nós cumprimos a carga horária. Agora, como? De que forma? Nós transformamos o processo de ensino-aprendizagem num rol de exercícios, de tarefa para casa. Nós, de fato, estabelecemos um processo comunicacional com acompanhamento, quer dizer, grande parte das experiências, me parece, que não estão nessa direção. Então, é disso, quer dizer, é essa questão mais ampla, quer dizer, é de fato nós lidarmos com, eu diria, lidarmos inclusive com algumas problemáticas que o parecer do CNE traz, mas ele traz as problemáticas, mas quando vai fazer a proposição, né, negligencia essas condições. Então, é preciso políticas efetivas, é preciso se priorizar a educação como deve se priorizar a saúde. Nós sabemos que boa parte dos problemas que nós estamos tendo aí hoje diz respeito à falta de uma coordenação nacional de políticas. Para a saúde, eu quero dizer o mesmo para a educação. Né? Quer dizer, então é preciso isso, é preciso avançarmos num federalismo educativo e penso que nós, instituições, profissionais da educação, estudantes e pais, né, temos que nos mobilizar. E aí é até muito interessante chamar, porque me parece que foi inclusive aí no Rio de Janeiro mesmo que pais e professores entraram na justiça contra o caráter seletivo das atividades presenciais. Então, acho que nós precisamos ver, quer dizer, a sociedade está sinalizando, só que no momento de isolamento, isso às vezes fica meio perdido aí nas variadas frentes, né? Mas assim, como é que nós podemos utilizar a nossa capacidade técnica, política, pedagógica, né, para pensarmos juntos essas alternativas? Eu acho que este é o desafio. Não acho que o desafio é flexibilizar, centrar no cumprimento da carga horária. E quero dizer isso até porque nós já tivemos outras experiências e momentos com paralisações e com greves e que nós rediscutimos, né? O pós-greve, atividades pedagógicas. Eu acho que, então, esse cenário está a requerer de nós esse despojamento, né? E esse exercício de reinvenção de práticas e de processos, mas sem abrir mão da qualidade da educação, né, e sem abrir mão de uma educação para todos. Mais umas perguntas aqui, né? Comentários acompanhados de perguntas, né? Então a Dagmar Silva fala o seguinte: penso que ensinar e aprender não se reduz ao modelo platônico de representação do que está dado. Portanto, entendo que a EAD, tal como tem sido concebida, reproduz esse modelo platônico. Como promover alternativas que contemplem processo de cognição por invenção junto a novas tecnologias? Então esse é um comentário aqui. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta bem interessada do ponto de vista da Faculdade de Educação da UF, que é numa reunião essa semana, nós fizemos uma reunião de colegiado de unidade e nós tiramos uma posição da faculdade em aderir à campanha de Enem. Eu queria perguntar para você, Dourado, como é que você vê essa campanha? E algo que, uma dúvida que ainda me surge muito forte, assim, que deve ser adiado, acho que, pelo menos no campo educacional, a gente tem uma concordância muito grande, mas você consegue, eu nem sei se é possível, mas eu queria pensar com você, você já consegue ver cenários alternativos? Uma vez que é adiado, quais são os cenários possíveis? Quais são os caminhos que a gente pode defender enquanto comunidade educacional? Eu acho muito interessante, né? Quer dizer, Dagmar, eu quero começar a discussão sobre a educação à distância para dizer que nós avançamos, né, nos marcos normativos, né, e aí eu me refiro particularmente ao parecer 1 de 2016, mas isso não quer dizer que o conjunto das experiências que nós temos de EAD traduzam esse esforço. Eu quero concordar com você que boa parte das experiências, e é isso que estou me balizando em estudos da área, não é, demonstram que a educação à distância tem sido uma educação distante, ou seja, não tem cumprido, não é, esse papel no sentido de um processo formativo mais amplo. Né? E aí você tem razão de dizer que, em muitos casos, ela reproduz. Mas eu acho que uma das formas de nós pensarmos isso é exatamente
pensarmos a centralidade do processo pedagógico, de como que esses processos formativos, por exemplo, na universidade, deve estar presente nas concepções que norteiam o plano de desenvolvimento institucional, os projetos pedagógicos institucionais e os projetos pedagógicos de curso. Como é que essas questões vão se articular nessa dinâmica formativa? E aí penso, né, que a questão que você coloca do conhecimento passa exatamente por uma premissa básica que eu defendo, que é da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Né? Quer dizer, então, pensar isso na educação superior é fundamental. Agora, nós temos que considerar que nós temos mais de 2.500 instituições, nós temos um sistema marcado pela diversificação e diferenciação institucional. Por isso, mais necessário ainda que nós tenhamos diretrizes claras, não é, para coibir os desmandos, que são muitos, e nós já sabíamos, eles já eram antes da pandemia. É que isso que eu quero frisar. Agora, eu quero dizer que isso não me coloca contra uma educação à distância de qualidade. Eu vou me contrapor ao que se faz em condições precárias. Não é? Por isso que eu digo que aí tem muito a ver com o tipo que está sendo. Se for uma mera dinâmica empresarial, isso é como a gente fazer a validação da carga horária, de maneira cartorial. Eu não defendo essa perspectiva cartorial, por isso que chamei a atenção para algumas concepções, né, para a gente ter um balizamento, né, de onde nós nos colocamos, né, e entendemos a questão. Bom, Fernando, eu acho que o movimento Adia Enem, ele é mais do que necessário, né, e como você falou, eu acho que há, sim, no âmbito da comunidade universitária, da comunidade da educação, das associações acadêmicas, científicas e sindicais, o entendimento que numa situação tão desigual como esta, nós não podemos continuar realizando, né, exames e avaliações como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, há, de fato, uma situação que requer de nós, né, uma avaliação ampla. Bom, pensar cenários, né? Então, quero dizer que eu absolutamente concordo, não só concordo, como subscrevi, né, documento nessa direção do Adia Enem, e dia 15 nós já temos toda uma movimentação, né, isso está mobilizando diferentes setores. Quer dizer, é importante, mas essa é a primeira parte. Mas nós temos que discutir objetivamente como é que vai se dar a própria formatação, o próprio desenho do Enem, né, considerando esse momento. Isso vai ter a ver com uma outra discussão que faremos e devemos fazer, né, que é esta da questão do ano letivo. Se o ano letivo não será coincidente, poderá não ser, né, porque é possível isso pela legislação, coincidente com o ano civil, isso vai ter impactos também na própria questão do Enem. Né? Disso para a gente pensar quando que a gente poderá implementar. Mas aí eu quero dizer mais, não é suficiente somente nós pensarmos o adiamento, nós temos que pensar pedagogicamente como é que o Enem vai dialogar com toda essa situação do pandemia e do pós-pandemia. Por isso é que eu acho que o cenário que se coloca para a discussão do Enem é o cenário de 2000, depois que terminar esse ciclo 2020-2021, né? Quer dizer, isso poderá ser em 2021, quer dizer, mas mais do que isso, é um momento, inclusive, acho que muito oportuno para nós pensarmos os exames, as avaliações, essas avaliações estandartizadas, né? E pensarmos muito mais em avaliações diagnósticas, formativas, né? Quer dizer, essa é uma discussão que a gente tem feito na área educacional e que acaba que no escopo das políticas elas ficam perdidas muito na ênfase nos exames, muito na ênfase dos indicadores, que são importantes, mas não são suficientes. Então, eu acho que essa situação do Enem, ela coloca para a sociedade brasileira, né, uma discussão. Não dá para nós não considerarmos, né, o contexto atual, a situação de desigualdade. Agora, é necessário repensarmos, para além do adiamento, quais são e quais serão as condições e dinâmicas pedagógicas para tornar, né, já que se mantém o Exame Nacional do Ensino Médio, né, e ele tem toda uma vinculação, inclusive, de acessibilidade à educação superior, particularmente das universidades públicas, né, quer dizer, como realmente reinventá-lo também, considerando o contexto atual da pandemia, mas também pós-pandemia. Bom, pessoal, o Dourado parece que caiu na última hora. Eu ia ler mais alguns comentários aqui,
Vamos ver se ele volta, ele está com o link da reunião. Eu vou só ler então alguns comentários, Aí, voltou. Dourado, estava só falando, antes de passar para a Valcéia e para você fazerem algumas considerações finais, que a gente já estourou um pouco o nosso tempo, eu vou ler 2 comentários aqui bem interessantes. Uma é da Ju, a aluna da UF, que diz o seguinte: alguns alunos da UF, como eu, nos disponibilizamos para ajudar os alunos da rede pública nas disciplinas que fomos formados ou estamos formando, postando isso um mural no Facebook oferecendo ajuda, caso a pessoa tivesse se sentido prejudicada nessa questão de fazer o Enem dessa forma. Porém, muitos dos alunos não vão nem ver esse post, pois falta justamente esse acesso. O Fábio Bianchini, um abraço para o Fábio, é um colega, ex-aluno meu, professor atualmente. Ele fala o seguinte: preocupa-me muito a possibilidade de que a chancela de que o EAD deu certo seja validada no final da pandemia pela opinião pública leiga. Seria mais um passo para o desmonte da educação pública. E conclui: soma-se ao fato de que tal sistema interessa a grupos específicos no governo federal. Então, esses são os comentários aqui que eu vi aqui no nosso chat. Eu passo a palavra então para a professora Valcéia, para ela, se quiser fazer mais alguma pergunta, alguma consideração, e depois o professor Luiz Dourado pode fazer as considerações finais dele. Tá certo. Bom, minhas considerações também vou caminhando para a gente finalizar, mas eu entendo que a palavra do dia, né, talvez a tônica desse diálogo, ele tenha sido realmente quais são as concepções que nós temos de educação, quais são as concepções que nós temos de formação, e quais concepções vão dirigir e direcionar nossos debates, nossas construções. E essa é uma contribuição muito importante para nós irmos construindo nossos caminhos institucionais, né, pensando numa análise mais meso, né, mais micro, mas também com relação às políticas educacionais do nosso país. Entendo que a concepção, de acordo aí com o que o Luiz Dourado falou, ela se torna a alma, né, a essência de toda e qualquer discussão. E a partir disso nós podemos, a partir de definirmos que concepção nós temos de educação, de formação humana e profissional, nós podemos realmente pensar novas estratégias. Nós nos vemos agora diante de muitos dilemas realmente e de muita necessidade, de mais do que nunca talvez, de estarmos juntos para pensar e para construir. Muitas vezes nos sentimos muito pressionados pelo tempo, pressionados pelas cobranças, mas acho que o contexto atual nos diz que é preciso parar para construir, parar para dialogar, parar para refletir, em especial para definir essas diretrizes, né? Essas concepções que vão guiar aí os nossos diálogos e as nossas construções. Como o Dourado falou, nós temos aí uma agenda aí crucial, nós temos questões muito importantes, todas colocadas aí muito importantes, e precisamos, então, mais do que nunca estar juntos aí dialogando. Agradeço muito a participação de todos que estiveram presentes, professor Luiz Dourado, nossos intérpretes de Libras, muito obrigado, Fernando também, por toda essa infraestrutura aí que trabalhou para que esse evento acontecesse. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, né? Eu entendo essa nossa tarde de trabalho como mais um desses esforços ou uma dessas frentes de pensarmos juntos, de pensarmos coletivamente, né? de ouvirmos, né, os diferentes atores no processo, né? E aí a própria indicação da colega acadêmica, né, falando que desenvolve atividades, né, junto aos estudantes. Acho que essas iniciativas todas precisam ter visibilidade, nós precisamos ter um grande horizonte, não é, para pensarmos, ou seja, é possível pensar alternativas eminentemente pedagógicas nesse cenário. Por mais difícil que seja, mas é possível, mas para isso nós também vamos ter que, obviamente, termos políticas educacionais consistentes e devemos lutar por essas políticas, né? Eu acho que
está em jogo, eu quero concordar com o Fábio, está em jogo sim o desmonte da educação pública, que, aliás, já estava em jogo antes da pandemia. Agora, na pandemia, ele se intensifica. E é por isso que nós não devemos, de fato, assumir meramente um processo administrativo, burocrático, que eu quero dizer, não a improvisação dos processos formativos. Vamos pensar pedagogicamente, pensarmos essas alternativas, né? E é por isso que eu tenho defendido que essa condição de pandemia não pode legitimar, não pode naturalizar alternativas que ratifiquem a exclusão, né? Que ratifiquem a desigualdade social, que já é extremamente gritante no nosso país. Mas elas também não podem, a meu ver, naturalizar alternativas que flexibilizam as exigências de um padrão de qualidade. Então, acho que são aí realmente desafios colocados para nós. Como disse a professora Valceia, o professor Fernando também, quer dizer, é preciso articular isso, quer dizer, no campo das políticas educacionais, buscar uma organicidade, um federalismo cooperativo. E aí quero encerrar dizendo que essas nossas discussões aqui também colocam um desafio, era o desafio da luta pela democracia, pela democratização do Estado de Direito, né? Quer dizer, uma coisa não está dissociada da outra. Né? Quer dizer, precisamos ver que o debate no campo educacional nos remete à discussão dos direitos sociais, a mudanças, né? Por exemplo, a revogação da emenda constitucional 59, a que os recursos que sejam repassados, por exemplo, para estados e municípios, eles possam ser também pensados como recursos para a educação, para atender a essas condições, para garantir condições básicas para que todos tenham acesso, sabendo que nós já temos uma maioria que está fora das instituições educativas. Então, veja, nós precisamos pensar para aqueles que estão fora, mas também precisamos pensar para aqueles que chegaram, que tiveram acesso, mas que não estão tendo as condições de permanência. Não podemos ratificar, a meu ver, medidas, né, que naturalizem esses processos de exclusão. Eu sei que é difícil, eu sei que a questão é complexa, mas também sei que se nós estivermos juntos, né, com essa articulação educação básica, educação superior, com a participação nas nossas entidades acadêmicas, sindicais, nos fóruns de educação, nos conselhos, né, enquanto órgãos normativos, nos próprios sistemas, né, pensando alternativas viáveis, tendo aí a ação também que tem sido muito importante do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, inclusive no Rio de Janeiro tem movimentação também nesse movimento, né? Então, é pensar que, a partir desse processo construtivo, nós, né, coletivo, nós certamente poderemos ter uma ambiência distinta no período da pandemia e no pós-pandemia, alargando a nossa compreensão de educação, de formação, né, e, obviamente, da relação como conhecimento, não apenas como receptores, mas como alguém que produz esse conhecimento a despeito das limitações e das condições objetivas. Então, eu agradeço mais uma vez ao Fernando, à Valceia, né, o convite para estar com vocês nessa tarde, e quero também agradecer ao Mauro e à Josiane, né, por essa oportunidade de tornar mais acessível a nossa prosa, a nossa conversa nessa tarde. Muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, então, só para fechar aqui, agradecer imensamente ao professor Luiz Dourado. Ainda estamos na expectativa de tê-lo conosco na nossa aula inaugural, quando o semestre da UF eventualmente começar. Agradecer também imensamente ao Mauro e à Josiane do Sensibiliza, que tornaram aqui nossa conversa mais acessível. Quero tranquilizar, por acaso, quem assistiu e às vezes os frames travaram na transmissão ao vivo, que a conversa está sendo gravada aqui e depois vocês vão